Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é A Bruxinha e o Gato Feiticeiro trazem notícias. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, A Bruxinha. E opção número 2, o Gato Feiticeiro. Nas duas opções, vou utilizar tarôs, mas se houver necessidade, eu pego outros baralhos. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da bruxinha, vou deixá-la aqui no cantinho e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui quais são as notícias que a bruxinha trouxe para vocês que escolheram a opção número 1. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, tá? Então, aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E é importante entender que o tarô vai falar aquilo que ele precisa falar, tá? Nem sempre será aquilo que você deseja escutar, tá bom? E isso acontece tanto em leituras coletivas como em leituras particulares, tá bom? Então vamos ver aqui o que as bruxinhas têm para falar para vocês. A Justiça, 7 de Copas, 6 de Espadas, o Imperador, o Eremita, Rei de Copas, 2 de Copas, 8 de Espadas, 5 de Ouros, o Dependurado, 3 de Paus como fundo do deck. Me perdoem, é 2 de Paus, eu falei 3. Bom, a primeira notícia que a bruxinha está trazendo é que muitos que estão assistindo essa leitura, ou seja, não é todo mundo, tá bom? Mas tem um grupo considerável que se verá diante de possibilidades para mudar alguma coisa na vida, e essa mudança trará um pouco mais de estrutura e organização para você. E eu vejo que para muitos essa mudança vai depender da sua escolha solitária. Então o tarô fala o seguinte: no momento em que você estiver diante dessas possibilidades, pode ser uma porta nova que se abre ou outras opções concomitantes chegam até você. E o tarô fala para que você pondere bastante, avalie o que realmente importa para você. Se possível, deixe um pouco de lado os interesses de outras pessoas que provavelmente irão tentar influenciar a sua decisão, para que você consiga fazer uma escolha que tenha realmente um sentido para você. É um momento em que você precisa tomar as rédeas da sua própria vida, mesmo que isso signifique fazer uma mudança considerável no estilo de vida ou na rotina que você está levando neste momento. Alguns terão a oportunidade de crescer mais, ou em conhecimento, por exemplo, fazendo um estudo novo, indo em busca de algum tipo de especialização, ou então alguns poderão crescer mais na carreira. Vejo que as possibilidades que chegarão até você para esse crescimento vão te trazer mais poder. Você se sentirá com mais poder. E alguns já estão na expectativa que isso chegue até as suas mãos.
Porém, quando essa possibilidade chegar, algumas pessoas hesitarão. Por quê? Por um certo receio de que as coisas não deem certo e também por um certo temor de, se caso seguirem esse caminho novo, essa nova possibilidade, vocês acabem passando por algum tipo de dificuldade financeira. Por isso, essa hesitação inicial. Mas o tarô fala: se você sentir que está de acordo com aquilo que você deseja, se é algo que você sente que te fará feliz, por que não tentar? Até porque eu vejo aqui que tem pessoas, ou seja, não é todo mundo que está assistindo essa leitura, mas tem pessoas aqui que estão um tanto quanto desanimadas por conta de alguma dificuldade financeira que está passando. Para essas pessoas, a quem estou me referindo agora, elas estão vivenciando um período de estagnação, como se o que fazem já não é o suficiente. Pode ser que o estudo que você realiza já não te contenta mais, ou o trabalho que você realiza já não remunera o suficiente para os gastos que você possui. E eu vejo que alguns estão, inclusive, apresentando ansiedade ou angústia porque não sabem muito bem como resolver isso. E aí o tarô fala: se você se encontra nessa situação em que existe uma agitação interna porque não sabe como resolver uma dificuldade que você está passando, para muitos é sim no campo da matéria, tente olhar as coisas de uma outra maneira. Como assim? Primeiro, silencie a sua mente e o seu coração. Tente olhar como se fosse uma outra pessoa passando pela mesma situação. Tente olhar de uma outra perspectiva. Alguns podem estar tão focados ou focadas em um problema específico que acabam perdendo uma visão mais ampla do que está acontecendo. Por isso que o tarô está aconselhando: se você se encontra nessa situação de estar sentindo angústia, ansiedade por uma questão que por hora você não enxerga saída, por hora você não vê nenhum tipo de solução, dê um passo para trás e tente enxergar a situação de uma forma mais ampla e por outra perspectiva. Mas para isso será necessário sim tentar acalmar um pouco essa mente agitada e esse coração acelerado, tá bom? Eu vejo que você é capaz sim de encontrar uma solução. Só precisa se organizar um pouco melhor. Organizar um pouco melhor as ideias, organizar melhor até mesmo o seu ambiente. Porque alguns podem estar numa vida tão bagunçada que realmente fica difícil conseguir enxergar por onde você começa. E essa bagunça do ambiente reflete, na verdade, a bagunça interna que você carrega. Por isso também, para alguns, será benéfico se conseguirem arrumar melhor o ambiente em que vivem ou o ambiente em que trabalham. Se esse for o seu caso, tá bom? Se você me disser: nossa, mas a minha vida é toda organizada, minha casa é arrumadinha, minha mesa de trabalho é organizada, então essa informação não é para você, tá bom? Bom, vamos seguir adiante. O que mais que a bruxinha traz de notícias? A bruxinha também passa uma mensagem aqui para um grupo que tem um relacionamento amoroso, só que a vida do casal está passando por algum tipo de crise, especialmente financeira. Não sei se é você ou se é o seu parceiro ou parceira que está vivenciando essa crise financeira, não sei se adquiriu uma dívida ou perdeu um emprego e por isso então há esse sentimento de escassez, de não saber o que fazer exatamente. E a bruxinha fala: olha, se vocês se colocarem para pensar juntos em uma saída, um tentando ajudar o outro, vocês conseguirão encontrar uma saída. Alguns serão inspirados por uma espiritualidade para que vocês consigam enxergar melhor algumas possibilidades para superar essa situação difícil que vocês estão enfrentando enquanto casal, tá bom? As bruxinhas também falam aqui que tem um grupo, não é para todo mundo, mas tem um grupo aqui que se verá diante de algumas possibilidades amorosas.
Porém, ela fala que nem todos vão enxergar essas possibilidades. Inclusive, uma dessas possibilidades amorosas se encontrará geograficamente distante de você. E talvez você nem cogite essa pessoa, esse pretendente, porque existe essa distância geográfica. E no caso, alguns nem vão cogitar essa pessoa pensando justamente nos gastos que terão para encontrar essa pessoa, ou então porque vão perceber que existe sim uma diferença social ou uma diferença cultural significativa entre vocês. E a bruxinha fala: nesse caso, é você quem vai decidir se vale a pena ou não fazer esse movimento junto dessa pessoa que se encontra geograficamente distante de você. O que ela pode adiantar é que, se caso vocês decidirem ficar juntos ou juntas, haverá muito sentimento entre vocês. Porém, ao mesmo tempo, alguns terão que aprender a lidar com a distância, ou seja, alguns terão de aprender a lidar com a necessidade de controle e com um ciúmes excessivo também. Até porque, como vocês se encontrarão em locais distantes, algumas pessoas podem sentir uma certa insegurança, justamente por conta dessa distância, ou seja, não sabe exatamente como que é a vida no dia a dia dessa pessoa e vice-versa. Por isso que ela fala: cabe a vocês decidirem se vale a pena ficar com essa pessoa. Haverá sentimento, haverá amor, porém, algumas pessoas também terão que aprender a lidar com a distância, com a necessidade de controle, com os ciúmes, tá bom? E para finalizarmos a sua leitura, a bruxinha fala aqui que tem pessoas que estão passando por algum tipo de situação, sentem o desconforto, mas não sabem exatamente a origem desse desconforto e nem sabem como lidar com esse desconforto. Então, se esse for o seu caso, as bruxinhas aconselham: peça ajuda a uma pessoa que você considera uma pessoa sábia. Alguns será uma pessoa encarnada que você tem sim uma admiração, você tem um respeito e sabe que é uma pessoa de confiança. Para outros, será o caso de pedir ajuda a um mentor espiritual. Esse mentor conseguirá te orientar, mesmo que intuitivamente, como proceder ou trará informações importantes para que você entenda o que está acontecendo. Tá bom? Eu falei que era para finalizar, mas tem mais uma mensagem aqui da bruxinha. Ela está conversando com um grupo bem específico que está com um projeto nas mãos, porém existe uma certa hesitação ou procrastinação, ou seja, né, existe aqui uma demora para colocar em andamento esse projeto. E muitos desses projetos estão ligados a uma melhora de vida. A bruxinha fala: se essa demora que você está apresentando é porque falta algum tipo de informação, vá atrás, não demore muito. Você já tem condições de colocar esse projeto em movimento. Se a questão aqui for medo, a bruxinha fala: se você não tentar, você nunca irá saber o que vai acontecer de fato. Obviamente que ela fala: não vá se jogar em algo no escuro. Mas o que está sendo passado aqui pelas cartas, vocês já têm um preparo, vocês já têm um esquema. Vocês já sabem mais ou menos como proceder ou como realizar esse projeto. O que está acontecendo é que alguns carecem de algumas informações, só que não sei por que estão demorando para ir em busca dessas informações, ou já solicitaram e essas informações ainda não chegaram, então a bruxinha fala: seja um pouco mais insistente. E outros aqui podem estar paralisados pela insegurança, pelo medo. E ela fala: então, se você não tentar, você nunca saberá exatamente o que pode acontecer. Então, se for apenas uma questão de receio, comece a se colocar em movimento. Não sofra de véspera. Ela fala: nos momentos realmente complicados que você poderá enfrentar, você vai encontrar ajuda, então não precisa ter medo. Tá certo?
Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as notícias que a bruxinha quis trazer para vocês que escolheram a opção número 1. Eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like, por favor. Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente. E, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do gato feiticeiro, vou deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui quais são as notícias que o gato feiticeiro trouxe para vocês. Lembrando sempre, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. E lembrando sempre, o baralho vai falar aquilo que ele precisa falar e às vezes não é exatamente aquilo que você deseja escutar, tá bom? Isso pode acontecer tanto em leituras coletivas como em leituras particulares, tá bom? Mas vamos ver aqui quais são as notícias do gato feiticeiro. Rei de copas, a torre, a imperatriz, 10 de espadas, a justiça, a temperança, 4 de paus, rainha de copas, o louco, 9 de paus, 5 de copas. A primeira notícia que o gato feiticeiro está passando, ele quer conversar com um grupo bem específico, tá, gente? Ele fala o seguinte: tem um grupo aqui que fazia alguma coisa que gostava muito, era bom naquilo que fazia, porém aconteceu alguma coisa que desviou a sua rota. Não sei se uma pessoa com mais poder interferiu e fez com que você desistisse de algo, ou simplesmente você foi tirado ou tirada de alguma coisa que você fazia, alguma coisa que você gostava. E o gato feiticeiro está falando: não foi fácil, muitos ainda carregam o sentimento de que foram traídos, muitos ainda carregam um sentimento de injustiça, muitos passaram ou ainda estão passando por dificuldades financeiras também. E o gato fala: eu sei que não foi fácil esse período, não está sendo fácil ainda para você superar esse tipo de queda que você teve ou esse tipo de decepção que você teve. Contudo, se você olhar para trás e observar todo o seu processo até aqui, você verá que as coisas foram caminhando de uma maneira positiva para você, mesmo que você não acredite que sejam positivas. Muitos começaram a se voltar para aquilo que realmente gostam, para aquilo que realmente importa para você. Outros encontraram novas paixões para se dedicar. E o gato fala que para muitos existe sim uma mentora espiritual de muito poder, que te ama muito, que está te ajudando a encontrar novas possibilidades na sua vida, para que chegue ao fim esse período de cansaço, esse período de escassez, esse sentimento de esforço em vão. É como se, a partir desse momento, muitos começarão a entrar num movimento de maior equilíbrio na própria vida. É como se até então alguns estavam um tanto quanto desajustados. Uma hora as coisas melhoravam, depois parece que tudo parava,
ou que piorava, você tinha um ganho num lado, mas perdia um tanto em outro. E aí essa mentora chega para começar a te ajudar a reorganizar, a reestruturar a sua vida, simplesmente porque não é justo o que está acontecendo com você. Alguns não estão aguentando mais e já estão com vontade de chutar o balde, já estão com vontade de largar tudo, porque têm o sentimento de que, mesmo fazendo muito, mesmo se esforçando, mesmo tentando, parece que as coisas não andam para frente. E por isso apresentam essa vontade de chutar tudo. E essa mentora chega para você para dizer: não faça isso. Você já caminhou muito por essa estrada. Não vai ser agora que você vai desistir. Por isso eu estou entrando com uma providência para você, para que você não perca a sua esperança. Falta tão pouco para você começar a perceber as coisas boas que a vida tem para te dar. E as coisas vão começar a melhorar a partir do seu emocional. Então, uma das primeiras providências que essa mentora espiritual terá na sua vida é te ajudar a aliviar o peso que você carrega no coração. Alguns poderão encontrar pessoas encarnadas que te ajudarão nesse processo. E saiba que é a sua mentora espiritual que está fazendo com que você encontre essas pessoas. Outros sentirão um impulso para fazer determinados movimentos sem entender exatamente o porquê, mas sentirão o impulso e verão que as coisas caminharão de uma maneira tranquila. Outros se verão inclinados a buscar mais conhecimento, a se especializarem em algo, a estudarem mais, mesmo estando cansados, mesmo tendo um sentimento lá no fundo, né? Aquele questionamento: será que vale a pena? Ah, mas eu vou estudar isso. Outros começarão a sentir uma esperança renovada sem entender exatamente o porquê, mas de alguma forma vão começar a desejar mudar a própria vida, independente da circunstância em que você estará vivendo. Você vai sentir uma esperança de que existe sim a possibilidade de uma melhora, nem tudo está perdido. Para outros, a ajuda chegará por meio de um relacionamento amoroso. Não é para todo mundo essa informação. Veja bem, é uma leitura coletiva, mas tem um grupo que encontrará alguém interessado ou interessada a estabelecer um relacionamento amoroso com você. E a partir desse trabalho emocional, durante essa interação afetiva, as coisas começam a mudar de aparência para você. É como se, por meio desse relacionamento, a sua energia emocional fosse curada. E por conta disso, a sua energia expande. E por conta dessa expansão, é mais fácil para os mentores espirituais, inclusive para essa mentora espiritual, ajudar para que outros setores da sua vida comecem a funcionar de uma maneira melhor para você. Alguns ainda carregam muitas dores e isso fecha a sua energia, entendeu? Não sei porquê, mas estão me pedindo para ver a carta de baixo. 5 de copas, os enamorados, a sacerdotisa e o sacerdote. Ela só está querendo confirmar. Quando eu falo ela, é a mentora, tá, gente? A mentora está querendo confirmar aqui, para alguns que estão duvidando desse relacionamento amoroso, mas estão desejando. Ela está apenas confirmando que existe sim essa possibilidade de vocês encontrarem uma pessoa que estabelecerá uma relação séria com você, baseada no respeito, baseada na confiança e na ajuda mútua.
E não será uma cura unilateral, ou seja, não vai ser apenas essa pessoa que vai fazer curas em você. Você também ajudará essa pessoa a realizar curas ou mesmo mudanças necessárias na vida dele ou dela. Será um aprendizado mútuo. Será como um trabalho em equipe. E será algo prazeroso para ambas as partes. Um cenário novo está chegando para vocês. Não tenham medo. Por mais que estejam cansados ou cansadas, não desistam agora. Se estiverem muito cansados ou cansadas, parem um pouco, façam uma pausa. Cuidem de vocês. Cuidem desse coração. Cuidem dessa mente agitada. E permita que essa mentora espiritual te ajude. Porque alguns tentam controlar demasiadamente as situações e acabam gerando muitas expectativas em relação ao futuro. E se algo não acontece de acordo com as suas expectativas, parece que nada tem valor. Por isso que os mentores espirituais presentes nessa mesa falam: permita que a espiritualidade te ajude. Esteja aberto ou aberta para as novidades e possibilidades que chegarão até você. Não tente controlar o futuro. Isso não é da sua competência. O importante neste momento é você cuidar de você. Isso sim você é capaz. E muitos estão negligenciando neste momento. E para finalizarmos a sua leitura, eu preciso trazer uma informação adicional. Também é para um grupo bem específico. Algumas mulheres, eu falo isso porque eu sinto uma energia feminina muito forte na mesa. Algumas mulheres poderão estabelecer uma parceria, pode ser de trabalho ou de troca de conhecimento, muito positiva para ambas as partes. Não quer dizer necessariamente que vocês serão sócias, mas haverá a possibilidade de vocês estabelecerem aqui trocas muito ricas entre vocês. Pode ser uma amizade nova que chega para você, ou pode ser alguém com quem você trabalha, ou mesmo uma terapeuta que chega no seu caminho. Mas eu vejo que não haverá uma hierarquia entre vocês. Pelo contrário, vocês conseguirão estabelecer uma relação muito igualitária. E por isso irão conseguir realizar trocas muito positivas, muito ricas entre vocês. Poderão sim realizar alguns trabalhos juntas, mas o que eu vejo é que na maior parte do tempo, as duas agirão como um apoio de uma para a outra, inclusive, como foi dito, com trocas de conhecimento entre vocês. É muito bonita essa relação que eu estou vendo aqui na mesa. Como eu disse, eu vejo que é para algumas mulheres, mulheres que encontrarão amigas ou parceiras profissionais, e essas relações trarão um crescimento para ambas as partes. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as notícias que o gato feiticeiro quis trazer para vocês. Eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente. E, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.